Olá, meus queridos alunos. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de português e nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação. Hoje nós vamos falar sobre ponto e vírgula, sobre a vírgula e dois pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre dois pontos. Usar para quê? Para anteceder uma citação ou fala de alguém. Vamos ao exemplo. Já dizia minha mãe, a inveja é a arma do incompetente. Então, antes da fala da mãe, né, a inveja é a arma do incompetente, apareceu ali os dois pontos, né, que indica que alguém irá falar. Também utilizamos para iniciar uma enumeração. Exemplo, Pedrinho trouxe. O que o Pedrinho trouxe? Vamos enumerar tudo que o Pedrinho trouxe. 1 pirulito, 3 balas e 4 chicletes. Então, antes dessa enumeração, nós também utilizamos dois pontos. Introduzir um esclarecimento ou explicação sobre algo mencionado anteriormente. Ela conquistou tudo o que desejava, fama e prosperidade. O que ela conquistou? Fama e prosperidade. Então, antes de mencionar aquilo que ela conquistou, apareceu ali os dois pontos. Introduzir exemplos, observações, notas ou informações importantes. Exemplo, observação. O ponto de interrogação pode indicar surpresa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o uso da vírgula. Como usar a vírgula? Primeiro, para fazer uma lista, né? A vírgula, ela vai nos ajudar a dar uma pequena pausa em nossa leitura. Então, primeiro, para fazer uma lista, como por exemplo, foram jogar Marcos, Gabriel e Mário. Então, quem foi jogar? Marcos, vírgula, Gabriel e Mário. Serve também para separar explicações que estão no meio de uma frase. Fernando, aí vai explicar quem é o Fernando, ó. O moço que é professor é namorado de Laura. Então, para separar a explicação de quem é a pessoa Fernando, usou a vírgula, tá? Para separar o lugar, o tempo ou o modo. Lá fora, o sol está de rachar. De um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Também utilizamos a vírgula para separar orações independentes. Eu gosto muito do chocolate, mas não posso comer muito para não engordar. Então, eu gosto muito de chocolate é uma oração. E não posso comer muito para não engordar é outra oração. Então, para separar essas duas orações, né, nós utilizamos a vírgula também ali antes da palavrinha mas, né? Também utilizamos a vírgula para, não se usa para. Agora, não é correto utilizar a vírgula para separar sujeito e predicado. Como, por exemplo, João gosta de comer batatas. João é o sujeito da frase, né? Quem pratica a ação. E gosta de comer batatas é o predicado. Não usamos vírgula para separar o sujeito do predicado. Então, a frase fica sem vírgula. Ó, João gosta de comer batatas. Outros exemplos da utilização de vírgula. Primeiro exemplo. O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Notem, crianças, que sempre que a gente
esbarra com a vírgula, né? Quando a gente encontra a vírgula no meio do caminho, nós temos que dar uma pausa, justamente para isso que a vírgula está ali, tá? Então, meu amigo, tudo deu errado. O Neymar, jogador da seleção brasileira, não fez nenhum gol no amistoso. Porto Alegre, também datas, olha, 30 de janeiro de 2012. O filme, que todo mundo dizia ser um fracasso, era muito pior do que esperava. Agora a gente vai ver outros exemplos, tá, do uso da vírgula. E temos esse tema aí, o valor de uma vírgula, tá? Então, nós podemos notar que, olha só, a vírgula, ela muda o sentido da frase, né? Então, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Então, notem que há a mesma frase repetida, né, repetidas duas vezes, porém, uma tem vírgula e outra não. Então, olha como que a vírgula vai modificar o sentido dessas frases. A primeira aparece a vírgula. Então, nós vamos ler, ó, não, espere. E na outra não tem a vírgula. Então, a gente vai ler, não espere. É outro sentido, né? Para não esperar. E a frase onde aparece a vírgula é exatamente o contrário. Não, espere. Está pedindo para esperar, tá? A próxima frase, ó, ela pode sumir com seu dinheiro. 23, olha onde é que está a vírgula. 23,4. E no outro número, ela aparece entre o 2 e o 3. 23, certamente é muito mais do que 2, né? Então, ali mudou muito, né, o valor desse numeral. A vírgula também pode ser autoritária. Olha bem a frase. Aceito, obrigado. A outra diz, aceito, obrigado. Sentidos diferentes. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. A outra diz, isso só ele resolve. Então, na primeira frase, isso só ele resolve, o que quer dizer? Esse só tem sentidos diferentes, justamente por causa da vírgula, né? Esse só quer dizer sozinho, né? Isso só ele resolve, isso sozinho ele resolve. E a próxima, ó, isso só ele resolve. Esse só já tem um outro sentido, né? O sentido de somente. Isso somente ele resolve. Então, vocês podem ver como que a vírgula interfere no significado de uma frase. Também cria vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. A outra diz, vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. E a outra frase diz, não queremos saber. Então, olha a vírgula muda tudo. Agora vamos falar um pouco sobre o uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Quanto à melodia da frase, indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinalar que o período não terminou. Então, quando eu vejo ponto e vírgula, a pausa que eu dou na fala, na leitura, ela é um pouco maior do que a vírgula, né? Como se fosse uma pausa quando eu leio uma frase onde eu vejo um ponto final. Porém, quando eu faço essa pausa, mesmo como se fosse um ponto final, ela indica que a frase não acabou, né? Porque o ponto final, a frase terminou, né? Então, no ponto e vírgula, eu leio com essa mesma pausa, né? Uma pausa um pouco maior do que a vírgula, só que a frase não terminou, tá?
obrigamos a uma pausa como o ponto final, mas não terminamos a frase. Olha o exemplo, ó. O urso prosseguiu seu caminho. Um pouco mais adiante, encontrou 2 elefantes que brincavam na floresta. Aí nós temos, ó, ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa que a vírgula e ora mais breve que o ponto. Exemplos: os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Os conteúdos da prova são geografia, história, português. Bom, meus amores, vamos lembrar que existem muitos outros sinais de pontuação que nós ainda vamos aprender, né? E que os sinais são muito importantes na nossa leitura, porque ela dá sentido ao texto, né? E nós temos que prestar atenção nessas pontuações, tá? E quem lê mais, sabe mais, né? Portanto, quem pratica a leitura estará sempre lendo cada vez melhor, tá bom? É uma dica da tia. Então, um grande beijo e fiquem com Deus.